Amém, maravilha. Vamos à nossa mensagem. Nós estamos em uma série de mensagens sobre a Páscoa, mensagens alusivas à Páscoa. Nós estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor, que acontecerá logo mais em breve. E nós estamos em uma série que tem um tema geral chamado Páscoa, uma jornada da escravidão à libertação. Nós iniciamos essa série na semana passada, nós ainda vamos percorrer pelos próximos domingos com ela. E hoje nós temos uma mensagem, e o tema da nossa mensagem hoje à noite é uma Páscoa especial. Ali no texto de 2 Crônicas, capítulo 35, verso 18, nós vamos ler o texto de 2 Reis, que é o texto paralelo desse texto de 2 Crônicas, embora os dois textos falem praticamente as mesmas coisas, mas o teor principal, a expressão principal, que a palavra-chave a expressão-chave dessa nossa mensagem está ali em 2 Crônicas, quando o texto nos diz que nunca se realizou em Israel uma Páscoa como aquela que eles realizaram naquele momento. Então, esse é o tema que nós gostaríamos de trabalhar nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Depois nós leremos no capítulo 23, do verso 1 ao 3, e depois do 21 ao 23. Então, peço que você abra a sua Bíblia aí para acompanhar a minha leitura. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu vou organizando o texto aqui para facilitar a nossa transmissão. Então, o texto nos diz assim, 2 Reis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 13. Inicialmente, depois nós leremos do capítulo 23, do verso 1 ao 3, e ainda no capítulo 23, do verso 21 a 23. O texto nos diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, filha de Adaías de Boscate. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi, seu antepassado, não se desviando dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do reinado de Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo-lhe: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que contem a prata que se tem trazido para o templo do Senhor, a qual os guarda da entrada têm recebido do povo, e que só a entregam nas mãos dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor, e que estes o deem aos que fazem a obra, aos que estão no templo do Senhor para consertar os estragos do templo, aos carpinteiros, construtores e pedreiros e que comprem madeira e pedras lavradas para consertar o templo. Porém, ninguém prestava contas da prata de que lhes era entregue, porque agiam honestamente. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois disso, o escrivão Safã foi ao rei e lhe relatou: Teus servos encontraram prata, que foi achada no templo, e a entregaram na mão dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao escrivão Safã e a Asaías, oficial do rei: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras desse livro, para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Vamos pular agora para o capítulo 23. Capítulo 23, do verso 1 ao verso 3, depois do verso 21 ao verso 23. Então o rei mandou convocação a todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, a se ajuntarem a ele. O rei foi ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do mais jovem ao mais velho, e leu para eles todas as palavras do livro da aliança que havia sido achado no templo do Senhor. Então o rei se colocou em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Vamos pular lá para o verso 21 até o verso 23. Lá no verso 21,
O texto diz o seguinte: então o rei deu ordem a todo o povo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, pois não se celebrava Páscoa desde quando os juízes julgavam em Israel, nem durante o tempo dos reis de Israel, nem mesmo durante o tempo dos reis de Judá. Esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém no 18º ano do reinado do rei Josias. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, tem misericórdia de nós, usa a Tua palavra para falar mais uma vez conosco. Ajuda-nos a entender tudo aquilo que Tu deseja falar conosco e transforma as nossas vidas à medida que formos sendo expostos à Tua vontade revelada, à Tua vontade nos apresentada na Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, como nós já introduzimos, já falamos em um outro momento, nós estamos em uma série de mensagens alusivas à Páscoa. Nós estamos trabalhando essa ideia da Páscoa como esse processo de libertação, dessa jornada da escravidão à libertação. E nós vimos na semana passada que Deus iniciou esse processo com o resgate do seu povo que estava exilado, que estava preso ali na escravidão do Egito. Ainda que eles não estivessem exilados na forma comum da palavra, eles estavam experimentando uma espécie de exílio, porque haviam caminhado a partir de Abraão em direção a uma terra prometida, haviam chegado próximo dessa terra prometida, estavam na região de Canaã, mas por conta de fatores adversos, fatores fora do seu controle, foram sendo encaminhados em direção ao Egito, ali permaneceram por um tempo, acabaram sendo escravizados e estavam assim experimentando uma espécie de exílio. Deus então ouve o clamor do povo que estava sob a forte mão de um líder tirânico, de um líder dominador, um líder tirânico ali, o faraó egípcio. Deus ouve o clamor do povo e vem em resgate do povo. Então nós vimos que esse exílio, essa escravidão do israelita é um antetipo da natureza humana, porque desde o Éden o homem está exilado da terra que Deus nos prometeu. Ele é um escravo de um senhor tirano que o oprime. Então, esse processo da libertação do povo da escravidão do Egito é um antetipo daquilo que de fato nós experimentamos por meio da obra salvífica de Cristo em nossas vidas. Nós vimos que o êxodo israelita é também um antetipo do que Jesus faria na cruz em favor do povo de Deus. Não é por outra razão que Jesus Cristo morre na Páscoa e ressuscita também ali logo próximo à Páscoa. Não é por outra razão que a Páscoa tem significado para mim e para você cristão, mesmo que nós não sejamos judeus. Porque a priori a Páscoa é uma festa que celebra a libertação dos judeus da opressão ou da escravidão egípcia. Mas nós percebemos que o texto bíblico nos fala muito mais da Páscoa por conta desse paralelo do que Jesus Cristo faz na Páscoa em nosso favor e do que Deus fez ao povo de Israel na Páscoa ali no Egito. Então, nesse processo de resgate do seu povo, Deus vai se revelando a Israel e vai se fazendo conhecer, da mesma forma quando nós experimentamos a Páscoa em nossas vidas, na nossa caminhada de fé, Jesus Cristo continua se revelando a nós, Deus continua se revelando a nós, continua se apresentando a nós nessa caminhada de peregrinação até a terra prometida, até a terra que de fato Deus preparou para nós. O Eu Sou, ele se revela no tempo, como nós vimos na semana passada, e à medida que ele vai nos libertando da escravidão das nossas vidas, ele vai nos levando da escravidão à libertação, do exílio à terra prometida, das trevas à luz. E nesse processo Deus firma uma aliança com Israel, firma uma aliança com o seu povo original, com o povo de Israel, de que por meio dessa aliança, Deus estaria sempre presente com o povo e o povo deveria estar sempre presente com Deus, guardando os marcos que Deus havia dado ao povo. Os marcos seriam a lei e as próprias cerimônias especiais, entre elas a própria celebração da Páscoa. Contudo, nós temos aqui um processo acompanhando a história do povo de Israel e o texto do Antigo Testamento, toda essa narrativa que é construída ao longo do Antigo Testamento, nós vamos percebendo que depois que o povo se estabelece na terra prometida, depois da peregrinação ao longo dos anos no deserto, a chegada à terra prometida, a tomada da terra prometida, e ali o início do período dos juízes, depois ali passa a ser o período dos reis. Ao longo desse período, o povo de Israel vai se afastando de Deus, vai se esquecendo de Deus,
vai se esquecendo da mão poderosa que havia libertado eles. Então, o ápice desse afastamento, o ápice dessa esfrieza espiritual, vai acontecer exatamente no momento em que o povo de Israel, a nação de Israel, se divide agora em duas nações, Reino do Norte e Reino do Sul, Reino de Israel, Reino de Judá. Há uma separação, uma guerra civil, uma guerra política, e as tribos do norte ficam com o reinado de Israel, as tribos do sul ficam com o reinado de Judá. Esse norte e sul é referente ao Rio Jordão, que corta as terras ali de Israel. Então, nesse processo, nós vamos percebendo que essa nação que se forma, esse reino de Israel que fica ao norte, ele vai prioritariamente se afastando mais do Senhor, ainda que o reino do sul ainda se mantenha um pouco mais próximo de Deus. O reino do norte vai se afastando ao longo da sua caminhada de vida, sua longa caminhada de existência. Eles se separam e há um problema sério nesse processo, porque o local de adoração está em Jerusalém, que está no Reino do Sul. O templo construído por Salomão está em Jerusalém, que está no Reino do Sul. Então o Reino do Norte começa a fazer para si locais de adoração e começa então a se afastar cada vez mais daquilo que Deus havia proposto para o povo. Por quê? Deus havia determinado existência. Eles se separam e há um problema sério nesse processo, porque o local de adoração está em Jerusalém, que está no Reino do Sul. O templo construído por Salomão está em Jerusalém, que está no Reino do Sul. Então o Reino do Norte começa a fazer para si locais de adoração e começa então a se afastar cada vez mais daquilo que Deus havia proposto para o povo. Por quê? Deus havia determinado como ele deveria ser adorado. Deus se revelou ao povo, como nós falamos ao longo da introdução da mensagem. Deus, ao se revelar ao povo, ao se fazer conhecer ao povo, ele também deixou claro como ele deseja ser adorado e em que local ele deseja ser adorado e a forma como ele deseja ser adorado. Ainda que Jesus Cristo mais para frente vá nos dizer que chegará o tempo em que nós não adoraremos nem em Jerusalém, nem no monte, mas Deus procurará adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e nós entendemos que esse tempo já chegou, é o tempo que vivemos nesse momento. Nós não estamos adstritos a templos ou a cidades sagradas, mas naquele momento histórico havia uma determinação de Deus, que a adoração deveria ser ali em Jerusalém, no templo que havia sido erigido por Salomão, em homenagem a Deus, e ali deveria ser a adoração ao Senhor. Contudo, o reino de Israel, que havia se separado do reino do sul, acaba criando novos locais de adoração para que ele não se submetesse a ter que ir ao Reino do Sul fazer as adorações. E aí, nesse processo, você começa a ver a ruptura e a deturpação da lei do Senhor. E essa deturpação da lei do Senhor vai acontecendo à medida que esses novos locais de adoração e esse distanciamento da vontade de Deus vai se tornando cada vez mais perceptível no povo no Reino do Norte. O Reino do Norte, então, começa a criar novos lugares de adoração, novos sacerdotes, um novo modo de servir a Deus e, consequentemente, por fim, acaba também abraçando novos deuses. Porque o caminhar é tranquilo, o caminhar é exatamente esse. Você se afasta daquilo que Deus determinou, da forma como Deus determinou, você começa a justificar o seu afastamento com novas formas de adoração, e à medida que você vai justificando o seu afastamento com novas formas de adoração, você também começa a perceber que talvez o objeto da adoração não seja o único objeto da adoração possível e novos deuses vão sendo introduzidos. Então, nesse processo, nós vemos que o povo de Israel, a nação de Israel, a nação do norte, vai sendo paulatinamente vai esfriada em relação a Deus. Ela
vai se esfriando e se afastando a ponto de se deturpar por completo e se afastar por completo de Deus. Deus então age em relação ao reinado do norte e julga o reinado do norte por meio dos assírios. Se você quiser saber um pouco mais, você pode ler ali os profetas menores do texto bíblico. Você vai ver especialmente ali no profeta Oséias todo esse processo de julgamento do reinado do norte e a decisão que Deus fala ao reinado do norte de enviar a Assíria para destruir o reino do norte. Então o reino do norte é destruído, é exilado, os assírios tomam conta da região e, embora eles não dominassem o reinado do sul, não tenham dominado o reinado do sul, eles passam a exercer forte influência sobre o reinado do sul, e essa influência vai deturpando também paulatinamente o reinado do sul, que também está num processo de degradação religiosa por conta do afastamento da vontade de Deus. O ápice de tudo isso nós vamos ver ao longo do texto. Ao longo do texto que nós lemos, nós percebemos que o povo estava há tanto tempo longe de Deus que eles nem sequer entendiam o que estavam lendo. Quando eles encontram o rolo da lei do Senhor, muito provavelmente ali um rolo de Deuteronômio, segundo os principais intérpretes do texto, eles não conseguem nem entender o que está de fato acontecendo, porque há tanto tempo eles estão longe daquele rolo, daquele livro e da lei do Senhor, que eles não entendem muito bem a ponto do rei mandar consultar a sacerdotisa, ou melhor, consultar a profeta, a profetisa Uda. No texto você pode ler na continuação, no capítulo 22, ele manda consultar a profetisa Uda para saber se o que eles estão lendo no texto é exatamente o que eles estão entendendo, ou se tem alguma coisa equivocada ali, se eles estão interpretando mal, porque o povo, embora tivesse toda a estrutura religiosa, eles estavam longe de Deus, porque estavam longe da revelação de Deus, da palavra de Deus, estavam longe da lei do Senhor. Nesse processo, Deus age com misericórdia com o reinado do sul, levanta um rei, no caso o rei Josias, que nós lemos. Esse rei Josias, ele percebe que há necessidade de fazer transformações, ele é um homem segundo a vontade de Deus. O texto nos diz que ele fez o que era agradável ao Senhor, ele seguiu os passos do seu pai. Aqui no pai é no sentido metafórico, porque ele é descendente de Davi. Então o texto diz que ele segue os passos de Davi, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, fazendo o que é agradável ao Senhor. E nesse processo ele entende que havia necessidade de reformar primeiramente o templo. Por quê? Porque o templo do Senhor estava em desgraça, ele estava destruído, estava com suas paredes derrubadas. Então ele resolve fazer uma reforma no templo. No meio dessa reforma eles encontram o texto da lei. Então, nesse processo de reforma do templo, o rei encontra o texto da lei, e ao se deparar com o conteúdo do texto da lei, o rei percebe que eles estavam longe daquilo que o texto de fato havia falado para eles. Ao consultarem a profetisa então confirma para eles que de fato Deus estava se preparando para julgar o povo de Judá, por conta da quebra da aliança, porque Deus havia se revelado ao povo, havia libertado eles com mão forte do domínio de Israel, havia dado a terra prometida a eles, havia condicionado tudo para que eles pudessem ter domínio sobre a terra prometida, e ainda assim o povo virou as costas a Deus. Então, à medida que o rei vai se deparando com o texto bíblico, com o texto, ainda não podemos chamar de texto bíblico, seria um anacronismo, mas quando ele vai se deparando com o texto revelacional, com o texto da lei do Senhor, o texto onde Deus revela a sua vontade para o povo, ele vai percebendo a necessidade de arrependimento. E a necessidade de arrependimento, ele entende que essa necessidade de reforma, de arrependimento, não se limitava somente ao templo, não era apenas reconstruir paredes, colocar no lugar altares que haviam sido derrubados, trocar a prataria, trocar as ornamentações do templo. Essa reforma era necessária também na vida do rei, era necessária entre os sacerdotes, entre os levitas, ao próprio povo e, consequentemente, a toda a nação. E nesse quesito nós percebemos aqui o poder reformador da palavra, o poder transformador da palavra. Pois à medida que nós somos confrontados com a vontade revelada de Deus, os nossos erros e os falsos deuses em nossas vidas vão sendo desmascarados e derrubados. Porque
à semelhança do reino de Israel, o sincretismo religioso que havia deturpado toda a nação do Reino do Norte, a mistura com os deuses dos povos vizinhos, aquela justificativa que eles foram trazendo para si de que, embora eles não pudessem adorar em Jerusalém, eles haviam adorado em outros lugares, e à medida que eles vão adorando em outros lugares, fazendo aquilo que Deus não havia dito para eles fazerem, eles começam também a perceber, então talvez nós possamos adorar outros deuses além de Deus, além de Yahvé, além do Eu Sou. Então, esse mesmo tipo de pensamento já estava dentro do reino do Judá, a ponto de em Judá nós termos também outros deuses sendo adorados em paralelo, concomitantemente com, em tese, a adoração ao Deus de Israel, a adoração a Yahvé. Então nós percebemos que essa invasão desse pensamento equivocado também estava presente no reino de Judá, no povo de Judá, e nesse sentido o rei percebe que essa reforma precisava atingir a toda a nação, porque toda a nação estava distante de Deus, estava adorando outros deuses, havia estabelecido para si novos deuses. E aqui nós percebemos esse poder reformador da palavra, esse poder confrontador da palavra, esse poder revelador da palavra de Deus. Porque quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós somos confrontados com essa vontade de Deus e os nossos erros e os nossos falsos deuses vão sendo desmascarados, vão sendo derrubados em nossas vidas. E aqui nós percebemos que não basta apenas trocar o Deus errado pelo Deus certo. É necessário mudar a nossa forma de relacionamento com o próprio Deus verdadeiro. Porque se o povo não passasse por todo aquele processo de reforma que nós lemos no texto, esse processo de arrependimento, de percepção de que o erro está em nosso comportamento, que está na nossa relação com o Deus verdadeiro, na nossa relação com a vontade revelada de Deus, nós passaremos a nos relacionar com o Deus verdadeiro da mesma maneira como nós nos relacionamos com os deuses falsos. E como é que nós nos relacionamos com os deuses falsos? Nós nos relacionamos com os deuses falsos na medida das nossas necessidades, na medida do atendimento das nossas prioridades pessoais. Porque o que, de fato, difere o cristianismo de outras religiões não é o fato de nós termos ritos diferentes, é o fato de nós crermos na graça, nós crermos de que a salvação nos é dada por um ato gracioso de Deus e que a nós basta apenas demonstrarmos as nossas mãos vazias. E o símbolo das mãos vazias é a simbologia de entendermos que nós não podemos fazer nada para transformar a nossa realidade, que nós precisamos ser libertados da nossa condição de escravidão e levados nessa jornada por um líder que nos guie em direção à Terra Prometida. Porque as outras religiões, as outras matrizes religiosas vão sempre falar da moeda de troca. O fiel faz a sua parte, ele faz o seu esforço, ele faz o seu sacrifício e a divindade lhe concede a sua vontade. Por quê? Porque você pagou o preço necessário. Então é uma oferenda, é uma campanha, é uma cerimônia X, A ou B. Isso é como as religiões do mundo se comportam na relação divindade e o próprio fiel. Contudo, o cristianismo apresenta uma outra relação e o próprio Deus de Israel, ainda dentro do judaísmo, apresenta uma outra relação. Qual é essa relação? É graça. É Deus dizendo, eu mesmo salvarei o meu povo. Eu mesmo farei por vocês aquilo que é necessário. E uma vez que eu liberto vocês, vocês devem viver em aliança comigo. E à medida que vocês vivem em aliança comigo, eu me revelo a vocês. À medida que eu me revelo a vocês, vocês me conhecem mais e eu me apresento mais a vocês e vocês vão entendendo mais o que eu quero para vocês. Então, nesse sentido, a diferença do cristianismo para outras religiões é que nós nos relacionamos com Deus não da forma como nós desejamos nos relacionar com Deus, mas nós nos relacionamos com Deus da forma como Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele. E nesse sentido, a palavra de Deus tem esse poder revelador. E o que nós vemos no texto é exatamente isso. O povo estava
alheio da vontade de Deus. Eles não conheciam a vontade de Deus, eles não sabiam qual era a vontade de Deus. E ao não saberem a vontade de Deus, eles estavam fazendo com que os outros deuses ocupassem o lugar de Deus nas suas vidas. E à medida que eles ocupam ocupam o lugar de Deus nas suas vidas com outros deuses, eles começam a se relacionar de maneira equivocada com o próprio Deus. Porque passam a entender que a revelação, ou melhor, a sua relação com Deus é no mesmo molde que acontecia com os outros deuses. Então, por isso, não basta trocar o Deus errado pelo certo. É necessário mudar a forma como nós nos relacionamos com o próprio Deus verdadeiro. E como é que nós sabemos como nos relacionar com o Deus verdadeiro? Nós só aprendemos com Ele a forma correta por meio da palavra dEle, por meio da palavra reveladora dEle. Por isso, o povo de Judá, ao se deparar com o livro da lei do Senhor, eles entram em uma profunda preocupação. Por quê? Porque eles viram que à medida que eles iam lendo o texto, eles iam percebendo o quão distante eles estavam da vontade de Deus. E à medida que eles vão percebendo os desdobramentos de estar distante da vontade de Deus, estar distante de agradar a Deus, eles vão ficando temerosos, porque as consequências disso são magnânimas, são enormes, são perigosíssimas. E assim continua sendo o poder revelador da palavra. À medida que nós nos confrontamos com a palavra, e quando nós nos confrontamos com a própria palavra encarnada, que é Jesus Cristo começa a revelar em nós os falsos deuses, os nossos erros, a nossa falsa forma de relacionarmos com Deus, a nossa falsa religião, de maneira que nós percebemos o quanto estamos distantes. Por isso é necessário arrependimento. Por isso é necessário nos arrependermos dos nossos erros e procurarmos nos relacionar com Deus da maneira como Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele. Nós não seremos libertos enquanto a palavra de Deus não denunciar os falsos deuses que nós cultivamos em nossas vidas. Assim aconteceu com o povo de Israel naquele momento. E qual é a consequência de tudo isso? Qual é o desdobramento de tudo isso para o povo de Israel? E assim nós podemos fazer as aplicações para as nossas vidas no tempo presente. O povo de Judá, à semelhança do povo de Israel, havia se esquecido da palavra do Senhor e, consequentemente, haviam se esquecido dos memoriais, entre eles a Páscoa. O texto mesmo nos diz que não se celebrava a Páscoa desde os tempos dos juízes. Nós estamos falando aqui de muitas décadas, de muitas centenas de anos. São gerações e gerações que simplesmente não se lembravam mais do que o Senhor havia feito. E o que era a Páscoa? Quando nós vimos na semana passada Deus instituindo a Páscoa, Ele diz: quando os filhos de vocês perguntarem o que é esse memorial, vocês vão explicar. Esse memorial é para nós nos lembrarmos que Deus, com mão forte, destruiu os deuses egípcios, humilhou o deus egípcio, o faraó, e nos libertou da opressão, nos libertou da tirania e nos levou para a terra prometida. O povo havia se esquecido do que era a Páscoa. Por isso aquela celebração é tão especial. Por isso essa celebração, como o texto de Crônicas vai nos dizer, foi tão especial, como se nunca se celebrou uma Páscoa como aquela, porque o povo se lembrou do que Deus de fato havia feito por eles e entendeu a necessidade e a importância dos marcos e da revelação da palavra de Deus e da vontade de Deus revelada a nós. Porque Páscoa é isso. Páscoa é quando Deus se revela a nós e nos mostra os grilhões que nos prendem. Páscoa é quando Deus vem em nosso socorro para nos resgatar. Páscoa é quando Deus se revela a nós e nos guia em direção à liberdade. Contudo, nessa peregrinação, se nós nos esquecermos dos memoriais que Deus nos deu, nós fatalmente nos esqueceremos do próprio Deus, de onde viemos e para onde estávamos indo, porque isso foi o que aconteceu com o povo de Judá. Eles se esqueceram dos memoriais, se esqueceram da palavra de Deus, se esqueceram da revelação do Senhor e se esqueceram do próprio Senhor. Que nessa noite a palavra revelada de Deus demonstre a nós os falsos deuses em nossas vidas, que ela nos mostre os grilhões que estão nos prendendo e que ela produza o arrependimento em nossas vidas e que haja Páscoa em nossas vidas nessa noite, que haja essa revelação de Deus em nosso favor, de maneira que nós possamos de fato encontrar libertação e possamos ser guiados
nos lembrando de onde viemos e para onde iremos e quem foi que nos libertou. Que nessa noite haja Páscoa na sua vida, que haja Páscoa na vida de todo aquele que precisa ser libertado da escravidão e ser encaminhado, direcionado em direção à libertação. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai. Usa a Tua palavra, aplica aos nossos corações. Não nos deixe esquecer do que o Senhor deseja para nós. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.